A dívida externa, hoje, já supera 450 bilhões de dólares. Quando as pessoas acham que a dívida acabou, por causa daquela fala do Lula quando ele pagou ao FMI, elas estão se referindo a essa pequena queda aqui, ó, em 2005. O pagamento que o Lula fez ao FMI foi um pagamento de 15,5 bilhões de dólares. E mais, não foi um pagamento interessante às finanças do país. Os juros que o FMI nos cobrava eram juros de 4% ao ano. Naquela época, para pagar ao FMI, foram emitidos títulos da dívida interna brasileira, cujos juros estavam próximos de 19% ao ano. Então, nós trocamos uma dívida de 4 por uma dívida de 19. E mais, nós trocamos uma dívida em dólar, que o dólar estava caindo, por uma dívida em reais. Então, a dívida não foi paga. Ela só trocou de mãos. Nós deixamos de dever ao FMI a 4%, e passamos a dever aos bancos privados a 19%. Esse ciclo atual da dívida externa começa na década de 70, em plena ditadura militar, num processo totalmente sem transparência. Durante a CPI da dívida, nós solicitamos os contratos que justificassem esse saldo. As comprovações recebidas pela CPI não provam nem 20% desse saldo. Qual seria, então, a origem dessa dívida? Será que foi com o financiamento da ditadura que nós assumimos dívida? Será? É uma tarefa para a nossa investigação. O que acontece na hora da crise? Entra o FMI. Nossa primeira carta com o FMI é de 1983. E neste momento o FMI já exigindo corte de gastos, privatizações, proibido fazer investimento em empresas estatais, lucro das estatais obrigado a destinar para pagar dívida, medidas tributárias, medidas de todo tipo, tá? Mas a principal cobrança do FMI era fazer a renegociação com os bancos privados, credores, de forma que toda a dívida pública e privada contratada com bancos privados internacionais teria que ser assumida pelo Banco Central. Então, o Banco Central assumiu o papel de devedor de dívidas públicas e dívidas privadas, contraídas na década de 70. Foram vários contratos, a partir de 83, 84, 86, 88, né? Junto com essa queda aqui do pagamento do FMI, nós descobrimos na CPI que o Brasil vem fazendo, desde 2004, resgates antecipados com pagamento de ágio. Eu pergunto a vocês, quem aqui em sã consciência vai lá pagar uma conta que não venceu, que está para vencer daqui a anos, e fala, vem cá, quero pagar hoje e quero te pagar mais? Quem faz isso? O Tesouro Nacional tem um programa de resgate antecipado de títulos da dívida externa. E tem feito isso com pagamento de ágio, que nós descobrimos na época da CPI. Teve uma operação que o ágio foi de 70%. Eu queria saber quem está do outro lado. Mas isso é sigilo. Apesar da dívida ser pública, apesar do salário de todo servidor público estar lá na internet, os detentores dos títulos públicos não podem ser revelados. É sigilo. A Dilma, lá na Alemanha, reclamou, né, com a Angela Merkel, que estava entrando um tsunami de moeda aqui. A Angela Merkel falou,
a moeda entra lá, o Banco Central recolhe o que ele considera excessivo, entrega título da dívida que paga o maior juro do mundo, qual banqueiro que não vai querer isso? Em um ano, o prejuízo do Banco Central foi 147 bilhões. E a lei de responsabilidade fiscal, responsabilidade, não coloca limite para esse tipo de prejuízo. Quer dizer, fez uma vez, fez uma operação, fez duas, está vendo que vai dar prejuízo? Não, pode continuar fazendo à vontade. Isso é responsabilidade fiscal. E esse prejuízo, de acordo com a lei, é transferido para o Tesouro. Quem é o Tesouro? Nós. Tá? Então, gente, a gente tem que tomar conhecimento disso. Quanto está a dívida interna? Quase 3 trilhões de reais. 3 tri. Vocês vão ver valores aí divulgados bem inferiores a esses 3 tri. Por quê? Por causa da maquiagem da dívida líquida. O que é dívida líquida? Tira da dívida bruta, que é a dívida real, efetiva, várias parcelas de créditos. Por exemplo, tira a dívida que os estados devem para a União, essa dívida dos estados que é altamente questionável. Tira as reservas internacionais que não estão disponíveis. Tira uma série de créditos. É a mesma coisa que uma pessoa ter uma dívida, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma dívida de 100 mil com o Sérgio, que me emprestou, e eu digo assim, Sérgio, eu não te devo 100 mil, porque eu tenho um lote lá em Minas Gerais que vale 70, então eu te devo, minha dívida é 30. Pera. Enquanto eu tenho uma dívida aqui e um lote ali, quanto é a minha dívida, gente? É 100. O juro que eu vou pagar para o Sérgio é sobre quanto? 100. Mas tem um setor que está ganhando com isso, né? Como o professor Marcelo falou, quem tem o privilégio de comprar os títulos da dívida, tá? O investimento mais rentável do mundo e mais garantido, são as instituições credenciadas chamadas dealers. Alguém aqui já viu aqueles filmes que tem jogo de pôquer? Quem é o dealer no jogo de pôquer? Quem dá as cartas. Os dealers, é um nome bem sugestivo para os dealers, porque como são poucos, são só 12 de cada vez, e eles combinam antes quem vai comprar determinada série dos títulos, para não ter muita concorrência entre eles, aquele que está ali designado para comprar naquele dia, só compra se a taxa de juros lhe atende. Se não atende, ele não compra, ele fica lá. Para isso, esse andar de cima, o setor financeiro e grande empresarial, financia as campanhas eleitorais e financia a corrupção. De tal forma que eles têm o poder político nas mãos para votar os projetos que interessam a esse setor. Isso também, esse andar de cima, também tem a garantia do extremo poder da grande mídia financiada por eles, pelo grande capital. E para manter o povo iludido, né, além da falta de informação, garantem pequenos ganhos para os muito pobres, o Bolsa Família. Menos de 10 dias de dívida, menos de 10 dias, distribui uma bolsa. Dá o cala-boca. Só o Bolsa Família, viu? Não pode fazer política social que vai resgatar aquelas pessoas e incluí-las, não. É só o Bolsa Família, para mantê-las ali. Bom, para a gente entender um pouquinho como que a gente participa e financia o sistema da dívida, nós preparamos esse organograma. Nós estamos ali daquele lado, ó. Todos nós, ó o auditório ali. E mais o Brasil inteiro. E nós pagamos tributos para o Tesouro. Todo mundo aqui está pagando tributos, vocês sabem disso, né? Mesmo quem não está empregado, você está pagando tributo em tudo que você consome. No transporte público, no telefone, na energia.
vestimenta, alimentação, medicamento, tudo. Né? E esse recurso deveria voltar para nós por meio de serviços públicos. Né? Só que a maior parte vai para o pagamento da dívida. A parte mais gorda vai para os banqueiros por meio dos juros, né? Os juros nominais. Os banqueiros devolvem uma parte com a compra de novos títulos, porque assim funciona o sistema, realimenta, tá? E também com o crédito fácil para os cidadãos. Por que que os bancos têm essa benesse de oferecer crédito fácil para os cidadãos? Porque a maior parte volta gorda para eles, acrescida dos grandes juros e spread, tá? E os bancos aplicam a maior parte em especulações e quando eles têm prejuízos, o Tesouro corre lá e salva. A dívida do Estado de São Paulo, gente. O governo refinanciou, vocês enxergam ali, 46 bilhões, lá em maio de 97. A esses 46 bilhões foram somados 36 bilhões de dívida do Banespa, que a Carmen mencionou, que foi o presente de Natal, 23 de dezembro de 97, 24 de dezembro de 97. Tá? Então, a dívida que foi refinanciada foi essa aqui, ó, 46 mais 36, que dá quanto? 82 bilhões, lá em 97. Apesar do rigoroso pagamento, apesar das privatizações do patrimônio estadual, apesar de todo o sacrifício imposto à população, essa dívida chegou, em dezembro de 2012, a 186 bilhões. Onde vamos parar? Quem contraiu esses empréstimos? Onde foram aplicados esses recursos? Quem se beneficiou desse esquema? Qual a responsabilidade? Dos gestores, dos credores, etc. Entendemos que uma auditoria que pode responder, né? A auditoria da dívida não é uma ideia da nossa cabeça. A auditoria da dívida está prevista na Constituição Federal. Artigo 26 do ADCT. Entrou lá, porque na década de 80, quando vocês lerem aqueles relatórios, que eu falei que agora estão disponíveis na nossa página, vocês vão ver a situação, o clima na década de 80 que possibilitou o ingresso desse artigo na Constituição, até hoje não cumprido.